O Sala Especial desta semana está de volta, hoje falando sobre os 20 anos do Plano de Saúde do Agros em Viçosa. Nesse mês de aniversário, eu participei de um debate no Agros para a eleição do Conselho Deliberativo e foi comentado um assunto que eu achei muito interessante, que os associados estão vivendo um processo de envelhecimento muito rápido, que é mais ou menos o que vai acontecer no Brasil daqui a alguns anos, né? Hoje a gente tem a maioria da população de jovem para adulto e poucos velhos. E essa pirâmide vai ser invertida, vai ter muitos velhos. Ou seja, o custo do plano de saúde, uma vez que os idosos gastam mais, vai ser muito grande. E aí vem a discussão que aconteceu lá nesse debate. O plano de saúde está fazendo 20 anos. Ele corre algum risco? Assim? Os associados podem ficar tranquilos em relação a isso? Ou esse aumento de custo pode gerar um aumento do plano de saúde ou até a extinção do Agros? Olha, o custo sempre vai existir de acordo com a população a que o plano assiste. O que acontece hoje no Agros é o seguinte: se faz um estudo em todo o país civilizado e que tem uma população devidamente qualificada e equilibrada, o que existe mais para os países novos, a pirâmide ela tem um ápice e ela tem uma base. Nos países onde diminui o nascimento, o que acontece? Essa ponta da pirâmide ela vai enlarguecendo e vai estreitando a de baixo. A população vai envelhecendo. A população vai envelhecendo. Isso significa que nós vamos ter um gasto maior com saúde. As pessoas com maior idade ou as pessoas mais envelhecidas, elas têm um gasto maior com saúde. As demandas são diferentes. O Agros tem hoje uma população, no estudo demográfico que se faz, que o IBGE divulgou, tem uma expectativa de chegar a uma população com um grau de envelhecimento em torno de 25% acima dos 60 anos em 2050. Nós estamos em 2014 e o Agros já tem hoje, na sua população assistida, o perfil do Brasil para 2050. Significa que nós estamos com uma população altamente envelhecida e isso não era muito plano. Na questão do susto, se a pessoa pode ficar tranquila ou se pode ficar insegura em relação à continuidade do plano, acho que ela pode ficar muito tranquila, não tem problema. Mas isso tem um custo. O que se faz hoje na administração do plano de saúde é tentar colocar tudo que se insere como assistência com a maior segurança e com a negociação mais avançada possível para você conseguir um nível mais baixo de custo para assegurar a cada ano a taxa de ajuste de mensalidade, de custo para o indivíduo, para o participante. O senhor falou que onera muito o plano, mas essa é uma característica muito típica da UFV, tem acontecido em outras universidades também. Isso significa que o custo do plano para os associados vai aumentar mais em relação a outras cidades? Olha, é um perfil bem característico das autogestões, tá? Não dos planos de mercado. Então, todas as entidades que têm um plano de saúde, né, de autogestão, ela está mais ou menos nesse perfil. A média nacional das autogestões está aí na faixa de 21%. O Agros está um pouquinho acima, 25%, né, do grupo acima de 59 anos. Isso é um impacto pesado em relação ao custeio. Desculpa, eu não entendi. A população que está acima de 60 anos... O nível nacional das autogestões é 21%, tá? E no caso do Agros é 25%. Para os planos de saúde, em geral, geralmente fica em torno de 18% dessa faixa. A gente observa que nas autogestões a gente tem um envelhecimento mais pesado, né? Por quê? Porque são grupos fechados, né? Então aqui o Agros a gente atende ao grupo de beneficiários da Universidade Federal de Viçosa. Não existe uma oxigenação, né? O número de contratações ele é pequeno, né? Diferente dos planos de mercado que entra e sai com uma maior velocidade. Aqui não, a gente só recebe pessoas que estão sendo contratadas e o nível de contratação da UFV é pequeno, né? E o grupo em si vai ficando, né? O Agros não tem a estratégia de exclusão desse grupo, né? Até pouco tempo atrás, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela definia que qualquer plano poderia, por exemplo, limitar, as próprias autogestões poderiam limitar o plano somente para pessoas ativas.
O Agros nunca fez isso. O Agros sempre ofereceu o plano de saúde para os ativos e aposentados. Hoje, esses planos são obrigados a permanecer com os aposentados. Mas antes não era, né? Então, o que aconteceu? O Agros, ele continuou a gestão da saúde para esse grupo, o que veio, então, acumulando, né? Todo mundo vai envelhecendo, não entra pessoas novas para poder fazer esse rateio de despesa, né? Essa porcentagem vai começando a acumular nas últimas faixas etárias. Mas isso existe o risco do plano do Agros para quem não tem mais de 60 anos, 65 anos, ficar muito mais caro que os de mercado? Sim. A agência ela estabelece que a última faixa etária ela não pode ser superior a 6 vezes a primeira faixa etária, que é de 0 a 18. A última é 59 anos ou mais. Então, isso acaba assim, e certamente pelos estudos atuariais, a faixa etária de 59 anos ou mais, ele custa muito mais que 6 vezes o valor de 0 a 18. Então, esse rateio, ele acaba pesando o custo para os outros que são mais novos. Né? Mas isso é uma característica dos planos que é muito interessante, porque hoje eu estou novo, a pessoa está jovem, de 0 a 18, mas ela vai chegar na faixa de 59. E vai acontecer para ela também. E ela vai acontecer também. Então, assim, é uma distribuição justa, né? A gente consegue entender que é realmente justo. Não é nada perverso, né? É uma coisa realmente que é o ideal, porque realmente as pessoas que chegam a essa idade, se aposentam, começam a ter mais custos de toda a natureza, né? E é um fator importante esse equilíbrio mesmo. Quais os desafios para manter o Agros? Né? 20 anos é uma maioridade, assim, a administração já tem uma segurança, o Agros já tem credibilidade, não só em Viçosa, como em outras cidades que ele atende também. Mas existem desafios. Quais são os desafios daqui para frente para se manter essa qualidade, essa credibilidade que o Agros tem? Temos que fazer bastante negociação. E aquilo que a gente falou no início, essa possibilidade ela existe quando a gente assegura ao prestador de serviço uma continuidade e uma frequência de participante no seu consultório, no seu hospital, no seu laboratório. Mas essa negociação ela tem que ser feita com muito critério e que a gente consiga reduzir o custo da oferta de serviço, que as tecnologias cada vez elas ficam mais sofisticadas, mas isso tem um custo muito alto. O que se espera é que com a demanda maior, com a procura maior, caia o custo disso. Então, essas são duas situações que a gente tem tentado buscar para dar um equilíbrio ao custo. Baixar o custo de contrato, de forma que a gente tenha uma segurança de que cada negociação que a gente venha a fazer vai refletir favoravelmente no reajuste do plano do indivíduo no ano seguinte. O senhor está dizendo que, por exemplo, cada vez mais é comum que você vai a um consultório médico, ele peça exames, os exames estão ficando cada vez mais sofisticados e mais caros. Né? Isso tudo é negociado, o Agros negocia esses preços nessas relações entre credenciado, né? Profissional credenciado e o Instituto? Isso é altamente negociado. E é isso que faz com que a gente consiga baixar... É chorado, né, professor? É chorado. Mais que negociado. É chorado, e muitas vezes o participante não entende, o beneficiário não entende por que uma determinada solicitação de prestação de serviço que ela demora uns dias. É porque fica em processo de negociação. Cada um que vai prestar um serviço, ele cobra o serviço da forma como ele quer. Claro que dentro de uma lógica de mercado, né? Mas ele tem um preço. E nós que vamos comprar esse serviço, vamos fazer essa negociação. Se a gente faz a redução do plano, como se tudo é rateado, se cai o preço para você, que é beneficiário, está caindo para todos nós. Porque o custo que o plano vai ter com você, esse custo vai ser rateado entre todos os participantes. E o custo de um ano serve de modelo atuarial para o reajuste do plano no ano seguinte. A relação com o prestador em si, ela é um grande desafio, né, para as operadoras, porque fica de um lado, nós temos 3 pontas aí, né, um triângulo, né, fica de um lado a operadora, do outro o usuário, né, tentando buscar os melhores benefícios, e do outro o prestador, buscando também a melhoria da sua remuneração, da sua valorização. O Agros tem trabalhado muito essa parceria, né? A gente convoca os nossos credenciados nesse sentido de que a gente tem que trabalhar junto, né? Em nenhum desses pontos, qualquer um desses pontos que ficar prejudicado, esse sistema ele fica falido, né? Então, assim, é importante que a gente tenha tudo isso numa forma única, né? Quando há uma solicitação de um procedimento, a gente discute técnica, a gente discute materiais que estão sendo utilizados, né? O usuário fica fora dessa discussão exatamente porque ela é a parte de menor conhecimento desse processo, né?
E o agro sempre na discussão para trazer melhorias para o usuário. Então, às vezes, o usuário fala assim, está se discutindo por conta de não querer pagar muito, de não querer, porque o que você quer me dar o pior, ou o pior material, não é isso, né? O agro discute técnica, as evidências de mercado, custo-efetividade, porque a gente pensa nas 17 mil vidas. Se a gente paga alguma coisa a mais para certamente isso vai onerar para todos, né? Então é importante essas relações, né? E a gente valoriza muito a nossa rede, porque eu acho que é um grupo parceiro. Hoje o agro, assim, tá onde ele está. Uma das questões que é realmente que pesa é a parceria de nossos prestadores, que assim a gente agradece bastante aí a esse contato, essa parceria. Essas relações, elas acontecem às vezes conflituosas também, né? Sim. A pessoa às vezes, o médico que a gente quer não está no plano de saúde, saiu porque não gosta da remuneração, mas também tem uma outra relação muito particular de pessoas que a gente percebe, é que os associados do agro se sentem donos do agro. Isso é bom ou é ruim? Olha, na minha visão é bom. Por quê? Né? A partir do momento que ele entende que ele é dono, ele tem que cuidar mais, né? Isso é uma coisa fundamental. Eles precisam entender que é responsabilidade deles a gestão do plano de saúde. Na utilização, no agendamento de uma consulta que ele agenda e não desmarca, que cria o conflito com a rede, né? No momento que ele empresta uma carteira, né? Que a gente identifica casos assim, né? No momento que ele pede um exame ou vai fazer um exame e não busca o resultado do exame, né? Então, assim, isso são Jogou dinheiro fora. Que são jogados dinheiro fora. Então, assim, ele tem que entender que cada aumento, que cada processo, que cada avaliação depende da ação dele. Ele é o dono do plano. Então, ele precisa também ajudar na gestão do plano. Então, eu entendo que isso é uma relação positiva, né? Quando ele fala, sou o dono, falei, que bom, né? Então, pense como dono, né? E vamos fazer a gestão juntos, né? E essa manutenção, o Agros tem representatividade no Conselho Deliberativo dos funcionários, inclusive são cargos eletivos, né? Sim. Então, é uma maneira da pessoa estar representada lá na gestão para manter. Quando ele coloca lá alguém, né? Ele tem que entender, ele estará me representando, né? Ele é que vai estar votando lá, né? No grupo, né? A representação ela é jurídica, ela é oficial, então o indivíduo ele é representado realmente. Nós temos só mais um minutinho, eu queria fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. E a história do pecúlio? Ela é possível sair, não tem nada a ver com os 20 anos do plano de saúde, mas eu não podia deixar de perguntar, professor. O pecúlio é um pecúlio por morte. Isso é uma questão previdenciária. Quando se pensou nisso, pensou-se nos beneficiários, nos indivíduos que vão permanecer depois da morte do participante. Se você faz uma devolução do pecúlio, a pessoa a quem ele foi destinado, esse pecúlio foi destinado, ela deixa de receber, porque se ele for antecipado, quando ele morrer, quem que vai dar o socorro necessário para os seus sobreviventes? Como diz o pessoal, o pecúlio é para a viúva ou para o viúvo. Exatamente, né? Para os sobreviventes. Então, essa discussão se vai sair ou não vai sair, não vai sair. Pelo menos das instruções que a gente tem até agora e na legislação, elas não permitem que se pague pecúlio por morte em vida. Então, tá esclarecido esse assunto. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. O Sala Especial está terminando. Este programa é o espaço da comunidade de Viçosa para debater problemas, propostas e ações que interferem no nosso dia a dia. Por isso é importante que você participe dele. Para isso, escreva para a gente pelo e-mail salaespecial@ufv.br ou ligue para 3899-2674. Aí na tela também estão o nosso endereço na internet e o nosso endereço no Facebook. Para você que nos assiste, obrigada pela companhia e uma semana com muita saúde e paz para todos nós. Até semana que vem. Sala Especial. Apoio Cultural Agros. Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro.